Como tratar e curar insuficiência renal? Os rins são os órgãos que ajudam os resíduos de filtro a partir do sangue. Eles também estão envolvidos na regulação da pressão sanguínea, o equilíbrio eletrolítico, e a produção de células vermelhas do sangue no corpo. Os sintomas de insuficiência renal são devido ao acúmulo de resíduos de produtos no corpo que pode causar fraqueza, falta de ar, letargia e confusão. Incapacidade de remover potássio na corrente sanguínea pode levar a arritmias cardíacas e morte súbita. Inicialmente, insuficiência renal pode causar nenhum sintoma. Existem inúmeras causas da insuficiência renal, e do tratamento da doença subjacente pode ser o primeiro passo para corrigir a anormalidade do rim. Algumas causas de insuficiência renal são tratáveis e a função renal pode voltar ao normal. Infelizmente, a insuficiência renal pode ser progressiva em outras situações e pode ser irreversível. O diagnóstico de insuficiência renal normalmente é feito por meio de testes de sangue medindo o BUN, creatinina e taxa de filtração glomerular, TFG. O tratamento da causa subjacente da insuficiência renal pode voltar ao normal função renal. Esforços ao longo da vida para controlar a pressão arterial e diabetes pode ser a melhor maneira de prevenir a doença renal crônica e sua progressão para a insuficiência renal. À medida que envelhecemos, a função renal diminui gradualmente ao longo do tempo. Se os rins falham completamente, as únicas opções de tratamento disponíveis podem ser diálise ou transplante. Os rins desempenham papéis importantes na função do corpo, não apenas através da filtragem do sangue e se livrar dos produtos residuais, mas também através do equilíbrio dos níveis de eletrólitos no corpo, controlar a pressão arterial, e estimular a produção de células vermelhas do sangue. Os rins estão localizados no abdômen para a parte traseira, normalmente um em cada lado da coluna vertebral. Os rins têm a capacidade de controlar a quantidade de fluido corporal, as concentrações de eletrólitos, como sódio e potássio, e o equilíbrio ácido-base do corpo. Eles filtram os resíduos do metabolismo do corpo, como a ureia a partir de metabolismo de proteínas e ácido úrico do colapso DNA. Dois produtos residuais no sangue normalmente são medidos: 1. Ureia, e 2. De creatinina. A insuficiência renal pode ocorrer a partir de uma situação aguda que fere os rins ou de doenças crônicas que, gradualmente, fazer com que os rins parar de funcionar. Na insuficiência renal aguda, a função renal se perde rapidamente e pode ocorrer a partir de uma variedade de insultos ao corpo. Como a maioria das pessoas tem dois rins, ambos os rins devem ser danificados para a insuficiência renal completa para ocorrer. Felizmente, se apenas um rim falha ou está doente, ele pode ser removido, e o rim remanescente pode continuar a ter a função normal do rim renal. Se os rins de um paciente ambos estão feridos ou doentes, um rim doador pode ser transplantado. Causas pré-renal de insuficiência renal são: hipovolemia, volume arterial baixa, devido à perda de sangue. A desidratação por perda de fluido corporal, por exemplo, vômitos, diarreia, sudorese, febre. Pobre ingestão de fluidos. Medicação, por exemplo, diuréticos comprimidos de água, pode causar perda excessiva de água. Anormalidade do caudal sanguíneo de ir para o rim devido a uma obstrução da artéria ou veia renal. Insuficiência renal crônica se desenvolve ao longo de meses e anos. As causas mais comuns de insuficiência renal crônica estão relacionadas a: diabetes mal controlada a pressão arterial elevada, e glomerulonefrite crônica. Causas menos comuns de insuficiência renal crônica incluem: doença renal policística, nefropatia de refluxo, síndrome nefrótica, doença de Alport, nefrite intersticial, pedras nos rins.
Doença da próstata. Sinais e sintomas de insuficiência renal. Se não reconhecido ou não tratada, os seguintes sintomas de insuficiência renal podem desenvolver-se em circunstâncias que ameaçam a vida: letargia, fraqueza, falta de ar, inchaço generalizado, fraqueza generalizada devido à anemia, perda de apetite, letargia, fadiga, a insuficiência cardíaca congestiva, acidose metabólica, de potássio arterial elevada, distúrbios do ritmo cardíaco fatais, incluindo taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Aumento dos níveis de ureia no sangue pode levar a encefalopatia cérebro, pericardite ou níveis sanguíneos de cálcio baixos. Insuficiência renal diagnosticada. Exames de sangue. O diagnóstico de insuficiência renal pode ser confirmada por testes de sangue, tais como ureia, creatinina e taxa de filtração glomerular, que medem o acúmulo de resíduos no sangue. Os testes de urina. Os testes de urina podem ser encomendados para medir a quantidade de proteínas, detectar a presença de células anormais, ou medir a concentração de eletrólitos. Outros testes são usados para diagnosticar o tipo de insuficiência renal, tais como ultrassonografia abdominal, biópsia renal, tratamento para insuficiência renal. A prevenção é sempre a meta com insuficiência renal. As doenças crônicas como hipertensão e diabetes são devastadoras por causa dos danos que eles podem fazer para rins e outros órgãos. Diálise. A diálise remove artificialmente resíduos e fluido extra de seu sangue quando os rins não podem mais fazer isso. Na hemodiálise, uma máquina filtra os resíduos e excesso de fluidos do sangue. Transplante de rim. Um transplante renal envolve a colocação cirúrgica de um rim saudável de um doador em seu corpo. Rins transplantados podem vir de doadores falecidos ou vivos. Você vai precisar de tomar medicamentos para o resto de sua vida para manter seu corpo rejeite o novo órgão. Medicamentos para controlar potássio no sangue. Se os seus rins não estão filtrando adequadamente de potássio do sangue, o médico pode prescrever cálcio, glicose ou sulfonato de poliestireno de sódio para evitar a acumulação de altos níveis de potássio no sangue. Medicamentos para restaurar os níveis de cálcio no sangue. Se os níveis de cálcio no sangue cair muito baixo, o médico pode recomendar uma infusão de cálcio.